Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos iniciar então o nosso devocional matinal. Estamos mudando o horário, estamos tentando nos adaptar a essa nova rotina e queremos então ver a possibilidade de que todos possam meditar na palavra de Deus logo bem cedo. Esse é o nosso desejo então e espero que seja também o seu desejo. Para isso, vamos começar o nosso tempo agora orando, falando com Deus e pedindo as bênçãos dele para esse dia que está começando agora. Senhor, nosso Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela noite, Senhor Deus, pela tua provisão, pela oportunidade que tivemos de cultuar o teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, nesse instante, te pedir a tua direção, a tua palavra. Nos dá, Senhor Deus, as informações para que as nossas vidas possam ser transformadas por Ti através das Sagradas Escrituras. Nos dá um coração obediente, nos abençoa, Senhor Deus, nesse dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então hoje, 27 de julho de 2020, nós temos no nosso devocional o texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O nosso versículo está no versículo 2 de Romanos 12, quando diz: não vos conformeis com este século. E o nosso tema é desenvolvendo o caráter. Em nosso mundo atual, fazer as coisas parece ser mais importante do que ser alguém. Deus está muito interessado em quem você é e do que você faz. Muita confusão na vida cristã vem por ignorar a pura verdade de que Deus está mais interessado em construir seu caráter do que qualquer outra coisa. Deus está muito mais preocupado acerca de seu caráter do que a sua carreira, porque você terá o seu caráter e não a sua carreira na eternidade. A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam ser da vontade de Deus para a sua vida. Mas a preocupação de Deus é a de que tudo que você venha fazer seja feita de uma forma que revele a sua pessoa. Por isso, não ser da cultura deste mundo que valoriza tanto que as pessoas que fazem sem se preocupar com o seu caráter. Ande na contramão. Ser um cristão é viver na contracultura. Tome a decisão de se concentrar em ser mais parecido com Cristo. É triste constatar que muitos abandonam o Senhor e foram moldados pela cultura que nega Deus para viver sua realização pessoal, profissional e econômica. Entraram pelo narcisismo e se perderam como discípulos de Jesus. A Bíblia adverte: não vos conformeis, não tomem forma, não se amodem a este século. Lembremos que Jesus não morreu na cruz para que pudéssemos viver vidas confortáveis e bem ajustadas. Seu propósito é muito mais profundo. Ele quer que a sua vida seja usada para o seu propósito e que outros o encontrem para que tenham significado e razão de viver. A oração do nosso autor é: Senhor, que nosso caráter seja
cada dia mais próximo ao de Jesus. Muito bem, meus irmãos, só algumas coisas que seriam bom a gente falar aqui e também para nos ajudar a entendermos mais sobre o caráter de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando se sacrificava um animal, mesmo antes de Cristo, na lei de Deus, na lei de Moisés, a parte mais importante não era o animal. A gente vê que mesmo no Antigo Testamento, a obediência, o coração daquele que estava ofertando o sacrifício é que era fundamental. A gente vê isso de forma muito clara com Caim e Abel. O Senhor se agrada do sacrifício de Abel, reprova o sacrifício de Caim e ele diz exatamente que se ele mudasse a postura dele, o sacrifício de Caim seria aceito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor está pedindo que nós sacrifiquemos a nossa vida. Ou seja, Ele quer o nosso coração. Ele precisa que a nossa vida esteja de acordo com a sua vontade. Então muitas vezes as pessoas se amodam de forma muito fácil a uma religião, conseguem se trajar e assim se apresentar como um evangélico pela forma de se vestir, conseguem parecer com evangélicos pela forma que falam, os trejeitos, o linguajar. Às vezes conseguem dizimar sem falta, conseguem estar presentes em todas as reuniões, conseguem fazer sacrifícios, mas a vida, o coração, não está então de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele pede aqui que diante de tudo que Cristo fez, se você for ler Romanos até o capítulo 11, você vai ver quem somos, quem éramos, o que Cristo fez, o que o pecado estava fazendo conosco. E aí Paulo agora nesse momento vai dizer, então, baseado nisso, por causa disso tudo, ele pede então que nós entreguemos, apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui de forma muito prática e rápida é que Deus tem planos para a nossa vida. O texto diz que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem planos agradáveis, planos bons e planos perfeitos para os seus filhos. Ele quer então nos transformar. Ele quer então que, para que a gente possa desfrutar desse plano maravilhoso que ele tem, a gente tem que começar a pensar diferente. A gente precisa mudar a forma de viver. A gente não pode mais pensar como o mundo pensa. A gente não pode mais andar na correnteza que o mundo está sendo levado. Nós temos que nadar contra, nós temos que ir contra o pensamento do mundo. Nós não podemos ir a favor do mundo e querermos experimentar o plano maravilhoso de Deus. Para podermos desfrutar disso que ele tem para nos dar, que é bom, agradável e perfeito, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos começar a pensar diferente. Aquilo que o mundo dá tanto valor, não vai ter mais valor para a nossa vida. Aquilo que o mundo tanto enfatiza, não vai ser mais aquilo que iremos enfatizar. A mudança de pensamento é importante para aqueles que querem experimentar o plano perfeito de Deus. Porque se você quer realmente experimentar esse plano maravilhoso de Deus na sua vida, você precisa então mudar a sua mente, colocar a sua vida como um sacrifício santo a Deus. Nós fomos chamados para não nos conformarmos com esse mundo. Nós não podemos estar de acordo com a conduta, com os costumes desse mundo. Porque as pessoas desse mundo, elas pensam completamente diferente, eles são egocêntricos, a maioria são corruptas,
E nós não podemos pensar desta forma. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos estar vivendo completamente diferente do mundo e enraizados na vida com Cristo. E aí temos uma mudança completa do nosso pensamento, do nosso entendimento. E essa coisa só vai acontecer, essa mudança de pensamento, essa transformação da nossa mente, só é possível se nós evitarmos muitos dos costumes que o mundo tem nos dado. Muitas coisas precisam ser evitadas para termos as nossas mentes transformadas. E no final, no versículo 3, mais outra lição, é que ele vai falar da graça de Deus. A graça nos foi dada, e quando recebemos a graça, como somos alvos da graça de Deus e somos salvos, nós então começamos a mudar também o nosso pensamento, porque ele diz que a gente não pode mais pensar como o mundo pensa. Pensar de nós de forma egoísta, de forma soberba, de forma orgulhosa. Sabemos que temos que ter uma boa autoestima, temos que ter pensamentos diferentes, pensamentos alegres. A palavra de Deus diz que nós temos que estar nos alegrando no Senhor, né? Diferente do mundo que diz, hoje pela manhã, vá lá no espelho e diga assim, você é um vencedor, você é importante, você... Esse é o pensamento do mundo. A autoestima do mundo olha para o homem e começa a se ensoberbecer, começa a ter orgulho. A autoestima do cristão, ela é olhando para Cristo. Você olha para Cristo, você olha somente para Ele e começa a se alegrar nele. Você começa a saber quem você é. Você olha para você e não pensa mais de você além do que convém. E o que é que convém àqueles que são alvos da graça de Deus pensar? Ele começa a pensar em quanto Deus o amou, ele começa a pensar em quanto a graça de Deus foi maravilhosa na sua vida, ele começa a ver o quanto ele era pecador, o quanto ele precisa mudar, o quanto ele precisa se afastar das coisas do mundo, o quanto ele precisa sacrificar a sua vida de forma correta a Deus. E ele começa a ver o quanto ele precisa mudar. Ele começa a ver que ele tem defeitos e tem que mudar e que Deus dá condição de mudar. Então aqui ele diz que nós temos que pensar de nós mesmos com moderação. Sabermos então quem somos, olharmos para Deus, sabermos quem é Deus, porque o Senhor nos dá graciosamente todas as coisas. E Ele dá segundo a medida da fé que Ele reparte com cada um. Então, amados, a nossa identidade está em Cristo. Somos separados por Ele. Nós temos que ser competentes naquilo que é eterno. Nós temos que buscar fazermos aquilo que agrada a Deus. O nosso valor, a nossa capacidade, aquilo que Deus nos dá deve ser dado para serviço, para a glória dele. E nós temos que começar a entender que Deus nos avalia diferente de como o mundo nos avalia. A avaliação de Deus é sempre voltada para as intenções do coração. Então, se nós não tivermos oferecendo a nossa vida como sacrifício a Deus, se nós não tivermos mudando a nossa conduta, não se amoldando às coisas desse mundo, nós não iremos experimentar o plano perfeito de Deus para a nossa vida. E se nós estivermos vivendo, achando que somos os melhores do mundo, nos ensoberbecendo, sendo orgulhosos, nós não estamos dentro do padrão daquilo que Deus então nos deu, graciosamente, que foi a salvação, e Ele nos chama a ser servos dele. Então, meus amados, nessa manhã, quero dar aqui os meus parabéns aqui à irmã Stephanie e ao irmão Leandro, que estão nessa manhã cedo aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Daniel e o pequeno Joel, também o irmão Leandro, irmã Violeta e a pequena Lídia. Que Deus abençoe a vida de vocês, mas também que Deus abençoe aos demais que possam ver durante o dia o nosso devocional, que a palavra de Deus abençoe ricamente a sua vida.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante deste texto, diante da Tua palavra, precisamos ver como estão as intenções do nosso coração. Precisamos ver, Senhor Deus, se realmente temos colocado a nossa vida à disposição do Teu reino, se temos, Senhor Deus, feito a Ti da nossa vida um sacrifício puro, santo e agradável a Ti. E que se há, Senhor Deus, manchas, defeitos que precisam ser tirados, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai amado, a tirarmos isso, para sermos um sacrifício conforme a Tua vontade. Mas também, Senhor Deus, tira da nossa mente aquilo que nos acomoda com o mundo, que nos assemelha com o mundo, e nos dá, Senhor Deus, sempre a disposição de fazermos somente a Tua vontade, porque só assim iremos experimentar o Teu plano perfeito. Também nos dá, Senhor Deus, um coração humilde, um coração centrado, moderado, para pensar de nós mesmos aquilo que é verdadeiro. Que somos pecadores, regenerados, mas somos pecadores, que somos alvos da Tua graça, que precisamos constantemente lutar contra o nosso egoísmo, contra a soberba, contra o orgulho e nos humilharmos sempre diante de Ti, dependermos sempre da Tua vontade, Pai. Nos ajuda para que possamos então viver conforme a Tua vontade. Abençoa cada irmão nesse dia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Então, fechando aqui os nossos avisos, informando que todos os dias agora o nosso devocional será às 6 horas da manhã. Eu creio que é um bom tempo para meditarmos na palavra, tudo está mais silencioso, a não ser pelo alarme aqui do celular que tocou, mas é mais tranquilo também. E começarmos o dia pensando na palavra de Deus. Aqueles então que se acordam nesse horário, estejam conosco todos os dias às 6 horas. E aqueles que não puderem, fiquem então aí gravado no IGTV. E você pode então meditar na palavra de Deus durante o dia e na hora que você achar mais propício, tá ok? Então vamos louvar a Deus com a nossa vida, entregando a Ele um sacrifício santo, puro e agradável. Olha aí, a Lídia já está acordada, foi ela que curtiu, muito bem, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Bom dia, bom trabalho a todos. Que a graça de Deus seja derramada abundantemente na vida de todos vocês. Um forte abraço e até amanhã, às 6 horas da manhã, mais uma vez, no nosso devocional, se Deus assim permitir, que a graça dele seja então derramada em nossas vidas. Ok? Bom dia, Guida. O nosso horário mudou agora, todo dia às 6 horas da manhã, tá certo? Estamos encerrando agora, mas você pode acompanhar daqui a pouquinho no IGTV, vai ficar aí salvo aí na nossa página do ICS Siqueira. Que Deus abençoe, um forte abraço no coração de todos vocês.